Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo muito esperado por todos os amantes de literatura, que é a retrospectiva do ano. Eu vou colocar 3 vídeos em um, só nesse vídeo aqui. Aqui eu vou falar sobre o balanço de leituras do ano, vou ranquear todos os livros que eu li e vou também falar um pouquinho sobre todos os livros do pior ao melhor, do que eu menos gostei para o que eu mais gostei. Então, pega seu cafezinho, faz a sua pipoquinha, senta que lá vem retrospectiva. Vamos começar então com o balanço de leituras. Em 2025, eu li apenas 17 livros. Pouco, né, comparado a outros anos, foi o ano que eu li menos. Foi o ano que eu me dediquei para relações interpessoais. Na época do ano ali eu comecei a trabalhar, foi uma coisa bem conturbada, muito corrido, muita coisa. E aí eu fiquei um pouco fora de foco. As leituras também não foram muito empolgantes, eu acho que eu não fiz boas escolhas esse ano. Então tudo meio que casou para que eu não lesse muitos livros. Eu estava num ritmo bem lento de leituras, um tipo de ressaca literária anual. Eu tinha muito ânimo, muita disposição, muita vontade. Então acabou que eu li só 17 livros, mas tudo bem, né? Nessa foto não estão todos os livros porque alguns eu peguei emprestado e outro tá emprestado. Em 2025 eu li 4.036 páginas. Em 2024 eu li 5.198 páginas. Então assim, não teve muita diferença não, né? Então eu li menos livros, mas em números de páginas não fiquei muito atrás do ano passado não. Livros comprados, perdi as contas porque foram muitos livros que eu ganhei e comprei, e aí eu simplesmente parei de contar e não vou lembrar. Livros na estante, essa é a minha fotinha atualizada da minha estante, como ela está hoje. Eu contei os livros todos que estão aqui no meu quarto, físicos, e são 310 livros. Tô com vários emprestados, tô bem com 20 a 25 livros emprestados. E de todos esses livros, 175 eu não li. De todos que estão aqui, eu li 135 livros, mas como eu li mais de 150 livros, tem esses que estão emprestados, que todos eu li, e alguns eu li no Kindle. Número de páginas lidas, eu fiquei, na grande maioria, 14 livros de menos de 300 páginas e 3 livros entre 300 e 500 páginas, nenhum livro de mais de 500 páginas. Eu gostei muito desse gráfico aqui, que ficou bem equilibrado, né? Autoras e autores. Então, autoras eu li 8 autoras e autores foram 9. Ficou mais ou menos ali metade metade. Gostei muito. Sempre gosto de deixar esse número bem equilibrado, na verdade até priorizar leitoras mulheres. Ficção sempre ganha, né? Então 12 de ficção, 5 de não ficção, não tem nenhuma surpresa nisso, porque eu prefiro 1000 vezes ler livros de ficção por vários motivos. Inclusive já tem um vídeo que eu tô escrevendo, planejando gravar aqui no canal sobre isso, sobre a importância de ler livros de ficção. Geralmente autores que escrevem não ficção, filósofos, psicólogos, eles também geralmente gostam de escrever ficção, porque através da ficção, através de contar histórias, a gente passa muito conhecimento. Então muita gente subestima a importância da ficção, mas ela é importantíssima para desenvolver várias habilidades emocionais, inclusive desenvolver empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro, de ver a vida por outras perspectivas, porque através de literatura de ficção, a gente vai entrar no mundo, né, na cabeça de uma pessoa, e ela vai falar sobre coisas enquanto ela fala sobre milhares de outras coisas. E as emoções através da literatura conseguem ser escrita de uma forma muito mais detalhada, né, com contexto. Então tudo isso é muito, muito bom, por milhares de motivos, mas principalmente para fazer com que a gente sinta a identificação, veja ali alguma situação que você viveu, a gente não se sente só, se sente compreendido. Toda essa ânsia por conexão, por profundidade emocional, ela é muito saciada através da leitura. Por isso que pessoas introvertidas geralmente gostam muito de ler, porque geralmente pessoas introvertidas são pessoas muito emotivas, muito sentimentais, que buscam por conexão, mas na vida real com outras pessoas nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. A maioria das pessoas tem medo de se conectar emocionalmente, da vulnerabilidade emocional. Então livros é uma ótima pedida se você é esse tipo de pessoa. Eu digo isso com muita propriedade porque eu sou assim e ler salvou minha vida nesse sentido. Enfim, muitas coisas, mas eu vou deixar isso para outro vídeo mais detalhadamente. Próximo slide, entre clássicos e contemporâneos também fiquei bem equilibrado e gostei demais disso porque eu tenho a tendência de priorizar livros clássicos, mas ultimamente eu tenho conseguido ler bastante contemporâneos e eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu gosto muito de sempre equilibrar entre ficção e não ficção, contemporâneos e clássicos, e aqui
eu fiquei bem também metade nesse sentido. Então, atingi meu objetivo, estou feliz. Foram 8 clássicos e 9 contemporâneos. Esse gráfico aqui eu acho muito interessante, que é o gráfico de períodos, que eu gosto muito de ter essa noção, inclusive aqui no meu caderninho, ó, eu tô com ele aqui, minha agendinha. Eu gosto muito de colocar aqui, ó, o ano, e aí eu escolhi cores para identificar o século. Então, livros do período pós-moderno e contemporâneo, que é o século XXI, foram 9 livros. Do modernismo, que é século XX, foram 4 livros. E do período do romantismo foram 4 livros. Ali, romantismo do século XIX, que geralmente são livros que eu amo ler. E geralmente eu leio muitos livros do século XIX. Eu adoro porque eu acho que é uma forma muito boa da gente entender o presente. O Ocidente foi forjado no século XIX em milhares de aspectos culturais, sociais, políticos, tudo sem imaginar. Então eu gosto muito de ler livros do século XIX porque eu gosto muito de contexto, eu gosto muito de informações que me façam entender as coisas e principalmente entender o presente. E não tem nada melhor para entender o presente do que o passado. Então eu acho que o passado mais próximo do nosso presente é justamente onde começou esse presente a ser forjado, que foi ali no século XIX, principalmente no período de 1860, que tudo atingiu seu pico, assim, na minha opinião, e de acordo com tudo que eu li até agora, do que eu percebi até agora. Aqui eu achei um pouco desproporcional, né? Livros internacionais foram 13 livros e nacionais foram 4. Eu sempre gosto de adicionar livros nacionais, principalmente contemporâneos nacionais, adoro clássicos também. Mas é porque também em internacionais tem vários outros países, né? Então, normal que tenham mais internacionais. Mas poderia ser um pouco mais de nacionais, né? Achei que foi pouco aí, mas tudo bem. Aqui nesse gráfico é também uma coisa, um objetivo meu, né? De priorizar leituras, além da questão de priorizar leituras, livros, obras escritas por mulheres, eu também gosto de priorizar obras e livros escritos por autores não brancos, né? No caso, pretos, pardos e indígenas. E por quê, pessoal? Por quê? Porque são grupos que foram historicamente, sistemicamente colocados em desvantagem social, né? Então a gente acaba tendo mais livros de autores homens populares, mais livros de autores brancos, europeus, norte-americanos populares, e acaba que fica desproporcional. Então eu gosto do equilíbrio, eu gosto de dar atenção tanto para um quanto para outro, mas muitas vezes priorizar, né, os grupos que foram oprimidos, porque senão a gente acaba criando ali uma visão de mundo muito centralizada apenas nesse status quo de supremacia branca, e eu não quero isso, né? Eu quero ler autores de grupos que foram historicamente desfavorecidos aí nos últimos séculos, para que eu consiga desenvolver uma boa consciência social e de classe, um bom senso crítico baseado na realidade, né? Então eu gostei demais aqui, porque foram 10 autores brancos e 7 autores não brancos, então achei que ficou bem equilibrado. Comparado ao ano passado, eu lembro que esse gráfico foi bem vergonhoso, inclusive, que eu fiquei assim muito decepcionada comigo mesma, que foi aqui, ó. Ano passado foram 20 autores brancos e 5 autores não brancos. Então, assim, comparado ao ano passado, tá muito melhor, e eu acho que eu atingi meu objetivo que eu queria para esse ano, mudar aquele gráfico. Aqui em autores orientais, autores ocidentais, essa não é uma divisão muito exata, né? Porque o mundo não tá dividido só entre Oriente e Ocidente, é bem simplista, na verdade, isso aqui, mas é uma forma de eu me organizar. Então é a mesma lógica para autores brancos e não brancos, homens e mulheres. É muito fácil, né, a gente que tá aqui no Ocidente acabar centralizando demais nesse aspecto cultural, né? Mas porque estamos dentro da região do Ocidente, então acaba que a gente fica muito alienado em relação à cultura oriental. E o Oriente é uma junção de várias partes ali do mapa mundi, não é só Oriente Médio, é também a Ásia, é parte até da Rússia, inclusive, África. Então eu fiz a minha divisão aqui, e segundo a minha divisãozinha aqui, pessoal, foram 13 autores ocidentais e 4 autores orientais. O que, levando em conta da dificuldade de a gente achar, né, ter acesso a autores orientais e obras orientais que fiquem populares ou que as livrarias vendam, né, e que a gente tenha acesso aqui, eu acho que até foi um número bom, mas poderia ser muito melhor, né? Então vamos focar nisso aí para esse ano e para os próximos anos. Próximo gráfico é o gráfico de autores novos, conhecidos e favoritos. Então aqui foram 7 autores novos, 9 autores já conhecidos e 2 autores favoritos que eu li esse ano. Esse gráfico foi muito diferente do gráfico do ano passado, porque no ano passado eu li 15 autores novos. Então, em comparação, esse ano foram 7 autores novos
E de autores conhecidos foram 5 só no passado, e aqui foram 9 autores conhecidos. Então, nesse ano eu li muito mais autores conhecidos e menos autores novos. E ano passado eu li 5 autores que são favoritos, e esse ano foram apenas 2 autores favoritos, que foi a Jane Austen e a Lígia Fagundes Telles. Não favoritei nenhum autor esse ano, só li elas duas aí de autores que são já favoritas pra mim, né? Acho que foi um ano que eu não tava muito empolgada com ler, né? Tava nessa ressaca, então eu priorizei escolher autores que eu já conhecia e que eu achava que a leitura tinha mais chances de ser boa e de me fisgar, e eu fiquei um pouco assim com medo de arriscar e disso piorar minha ressaca literária. Então acho que foi por isso que eu li mais autores conhecidos. Os autores novos que eu conheci esse ano foram esses aí, ó. Helena Ferrante, eu gostei tanto dela que eu já li 2 livros dela. Chinua Achebe, Carter Godwin, Friedrich Nietzsche, sim, conheci o Friedrich Nietzsche, a escrita dele esse ano pela primeira vez. André Aciman, Jarrija Reis. Esse próximo gráfico aqui é o de gêneros literários. Nenhuma novidade que o romance ficou com 10, a grande maioria aqui. Um livro de psicologia, um conto, 2 livros de filosofia, 2 de ciências sociais e 1 de novela. O livro com menos páginas que eu li esse ano de 2025 foi A Morte de Ivan Illich, foi o último livro que eu li, inclusive, e ele só tem 76 páginas. E o livro com mais páginas foi Orgulho e Preconceito, com 533 páginas. O livro mais antigo foi Orgulho e Preconceito, é um livro de 1813. Cara, eu nem lembrava que era tão antigo assim, tipo, início do século XIX, é muito antigo, né? E pra mim isso só deixa mais incrível, né, esse livro, porque ele é tão atual. Tipo assim, as pessoas já meio que pensavam como hoje em dia no século XIX. Já meio que era a mesma perspectiva de mundo, mais ou menos. As mesmas questões. Livro mais recente é de 2023 e foi O Último Homem Branco. As capas mais bonitas, eu gosto de botar essa parte aqui porque eu amo capas de livros. E tem muito livro que eu sinto vontade de ler só porque a capa é bonita. E tem livros que eu fico desmotivada a ler porque a capa é feia. Eu só leio o livro de capa feia, foi muito bem recomendado. E aí eu leio mesmo assim porque eu imagino que vai ser bom. Mas é muito raro eu pegar um livro de capa feia pela primeira vez, que eu nunca ouvi nada, nunca ouvi falar sobre ele pra querer ler. Esses livros aqui são livros que só pela capa me deu vontade de ler, porque eu achei a capa linda e ela me contou algo e me deixou intrigada. Essas são as capas mais bonitas. O Último Homem Branco, A Boa Sorte. Eu amei A Boa Sorte porque nesse tom de pintura expressionista, eu amo livros que tem a capa nesse tom de pintura, assim. O Mundo Se Despedaça, que é inclusive da Tag. Eu amo as capas da Tag, são lindas, muito lindas. A Deseducação do Negro, eu achei essa capa super intrigante, eu fiquei assim, pensando nela. É a capa que nem um imã, assim, ela me puxa pra ela, me dá vontade de pegar o livro e ler. Bell Hooks, eu amo as capas dessa coleção da Bell Hooks, eu acho todas lindas. Orgulho e Preconceito, porque eu acho lindas as capas da Penguin. Raramente eu vou olhar a capa da Penguin e vou achar feia. Ciranda de Pedra, também acho lindas as capas dessa coleção da Lígia Fagundes. E Amiga Genial, que eu também achei muito gracinha essa capa. Em temas, vamos lá. Gosto muito de fazer isso aqui, é uma divisão que eu mesmo meio que fui criando dos livros que eu ia lendo, então todo ano pode ser que eu adicione uma categoria nova aqui, mas basicamente todos os livros que eu leio entram em alguma dessas categorias. Então a primeira categoria ali, a Sociedade e a Crítica Social, foram 3 livros. Eu geralmente sempre leio algum livro dentro desse tema, porque eu gosto muito de livros sobre crítica social, ciências sociais, sociologia. Então os livros que entraram aí foram Ensinando o Pensamento Crítico, Sociedade da Transparência e Sobre a Genealogia da Moral, do Nietzsche. A Jornada do Herói, foram 2 livros, A Amiga Genial e A Morte de Ivan Illich. A Amiga Genial é basicamente um romance de formação, né? Tanto da pessoa que tá narrando, quanto ali de todo mundo ao redor. Você vai acompanhando a vida deles desde a infância até a vida adulta. E A Morte de Ivan Illich também, por mais que seja um livro curtinho, de poucas páginas, mas, querendo ou não, é sobre a jornada do herói. Até a sua morte, inclusive, né? De teoria psicológica foi O Homem dos Lobos, do Freud. Amor e as Relações, foram 4 livros. A Natureza da Mordida, Helena, Orgulho e Preconceito e Redemoinho em Dia Quente, que é essa coleção de contos da Jarrija Reis. Eu coloquei eles porque eles basicamente são sobre isso, principalmente, né? E tem alguns livros que eles até entrariam em outras categorias, mas eu coloco aqui na categoria que eu acho que ele principalmente se encaixa. A Busca pela Identidade, coloquei 2, História do Novo Sobrenome e Me Chame Pelo Seu Nome. Me Chame Pelo Seu Nome eu poderia colocar em Amor e as Relações, mas eu acho que pelo personagem principal, que inclusive é quem narra, tem 17 anos e ele tá nesse momento assim meio que se descobrindo, meio que tentando entender quem ele é, então eu acho que é muito mais sobre a busca pela identidade do que sobre o amor e as relações, apesar de que também é sobre o amor e as relações. E a História do Novo Sobrenome eu poderia colocar na Jornada do Herói, né, como Amiga Genial, já que é o volume 2,
depois dessa tetralogia napolitana. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a busca pela identidade. Nesse, tem também a jornada do herói, porque a jornada do herói continua acontecendo, mas eu acho que é muito mais sobre a busca da identidade, porque a Helena Greco, que tá narrando a personagem, ela tá passando por toda essa fase da adolescência em que ela tá se descobrindo, tá entendendo o que ela é, o que ela gosta, pra onde ela quer ir. Tem muito essa coisa de autoconhecimento, de descobrir, de busca de identidade. Justiça e moralidade, nenhum livro entrou nessa categoria. Racismo foram 3, O Mundo se Despedaça, A Deseducação do Negro e O Último Homem Branco. E busca de significado foram 2, Ciranda de Pedra e A Boa Sorte. Esses 2 também poderiam entrar em O Amor e as Relações, mas eu acho que eles têm muito mais a ver com a busca de significado, que os personagens estão nesse momento meio perdidos, assim, né? Buscando significado na vida. Ciranda de Pedra poderia entrar também a busca pela identidade, mas eu acho que tem muito mais a ver com a busca de significado. Aqui, eu não favoritei nenhum livro esse ano. Eu gostei muito de Amiga Genial e História do Novo Sobrenome, gostei demais, demais, demais. Adorei, amei. Mas eu não favoritei, porque favoritar um livro é muito mais do que achar ele genial, do que achar ele incrível, do que achar ele muito bem escrito, do que gostar da leitura. É mais sobre uma identificação pessoal. Eu com a autora, ou com a história, ou com tudo que tá sendo dito ali. Uma identificação em nível de alma, sabe? Uma coisa que você sente que, cara, tá falando diretamente pra mim. Essa pessoa parece que é o mesmo tipo de gente que eu, tem o mesmo tipo de alma que eu, vê o mundo da mesma forma. Então, não foi assim pra mim, por mais que eu tenha gostado muito, então eu não favoritei. Mas foi o mais perto que eu cheguei de favoritar algum livro esse ano. Então foram 8 livros, 5 estrelas, e 9 livros, 4 estrelas. Também ficou bem metade, metade, né? Acho que é por isso que eu tive a impressão que eu não li livros muito empolgantes, que eu gostei muito esse ano, assim. Teve muita leitura boa de qualidade, né? Até porque tem 8 livros, 5 estrelas, mas a maioria foram livros que quase chegaram lá, foram quase muito interessantes ou muito bons, mas faltou algo, né? Aquela coisa ali que foi meio insuficiente. Autores favoritos que eu li esse ano foi Lígia Fagundes e Jane Austen. Não favoritei nenhum autor novo. E autores favoritos são autores que eu sinto muita vontade de ler todos os livros que eles já escreveram. Eu sei quando é um autor favorito, quando eu vou querer ler qualquer livro dele. Mesmo que eu não goste do livro, eu vou gostar por causa da escrita do autor. Porque ele fala diretamente comigo, diretamente com a minha alma. A escrita dele é uma coisa que eu adoro, assim, que eu sinto conforto, sabe? Que eu sinto identificação profunda. Esse é o maior sinal de que é um autor favorito pra mim. Eu vou querer ler tudo que ele já escreveu, mas não é só isso, né? E por último, autores que mais li foi Helena Ferrante com 2 livros. Para um ano que eu li tão pouco, foi até engraçado, né? Eu ter lido 2 livros da mesma autora. Mas é isso, foi tão bom que eu tive que ler o segundo no mesmo ano. Então vamos ranquear esses livros que eu li em 2025? Gente, eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu acho tão divertido. E eu sempre uso essas categorias aqui. Eu não senti vontade de mudar. Então vamos lá para as categorias desse ranking. Para isso que sou alfabetizada, /mindblowing, ou seja, de explodir a mente. Muito bom, 10/10. Encantador, surpreendeu. De quebrar o coração, /emocionante. Quase lá, faltou tempero. Maluquice e várias interrogações, tipo... hã? E esquecível e morte lenta. Então vamos rapidinho, porque nessa parte aqui eu só vou ranquear nas categorias, mas não vou ficar falando demais não, porque a terceira parte do vídeo vem aí, e é aí que eu vou falar de cada livro com um pouco mais de detalhes, o que eu achei de cada um deles, e colocando ali do pior pro melhor. Ah, e outra, eu não decidi previamente em quais categorias cada livro vai entrar aqui, eu vou fazer isso agora com vocês, freestyle. E aqui eu subo as capas e ele coloca no aleatório, tá, gente? Então não tem ordem nenhuma aqui. O primeiro que apareceu que foi Me Chame Pelo Seu Nome, e cara, eu achei legal. Eu não achei muito bom 10/10, de explodir a mente. Eu também não sei se eu achei encantador. Também não sei se achei de quebrar o coração emocionante. Não lembro de ter ficado emocionada com o livro. Eu acho que ele tá mais em quase lá, faltou tempero pra mim. Sei lá, eu nem lembro muito bem dele, pra você ter ideia. Da Bell Hooks, assim, ensinando pensamento crítico, achei muito bom. Muito bom, 10/10. É sempre muito instrutivo tudo que ela traz nos livros dela, é sempre muito válido. Sociedade da Transparência, muito bom também. A Natureza da Mordida, achei maluquice. Fiquei, tipo, em muitos momentos eu fiquei, tipo assim... Carla Madeira, ela realmente, ela parece que ela gosta de falar de coisas absurdas mesmo. Falei assim, não, vou falar sobre a coisa mais grotesca, bizarra, absurda possível. Vou fazer um livro inteiro sobre isso. Helena, achei encantador, surpreendeu, porque em boa parte do livro eu fiquei meio desanimada. Mas aí, do nada, ficou muito interessante. Eu fiquei super engajada, intrigada. Ele, tipo, 120 páginas num dia. Então, eu achei bem surpreendente esse livro aqui. O Homem dos Lobos.
muito bom. Teoria psicanalítica, então assim, interessante. Esse da Jahid Arraes aqui, eu vou colocar em esquecível, porque eu não lembro. Eu juro, eu não lembro de nada do que eu li nesse livro, cara. Eu acho que eu lembro só de um conto de uma fisioterapeuta sapatão. E aí ela tava cuidando de uma mulher que tinha preconceito, mas gostou dela e acabou que quebrou um pouco esse preconceito. Eu não lembro direito, eu sei que eu só lembro disso, mas eu achei bem esquecível. Não é morte lenta porque é de boa de ler, sabe? Mas eu achei bem esquecível, não lembro de quase nenhum conto que eu li lá. A Morte de Ivan Ilitch, eu achei muito bom. O Lev Tolstói, ele realmente escreve com uma qualidade, assim, absurda, surreal. E é um livro que eu acho que eu li em um dia ou dois, assim, é um livro que você lê rápido. Sobre a genealogia da moral, eu vou colocar em Pra Isso Que Sou Alfabetizado, porque esse livro foi muito bom. Eu realmente, assim, entendi a fama desse homem. Realmente faz todo sentido que seja isso tudo. A caneta pegando fogo escrevendo é muito interessante. Ainda mais pessoas que viveram em ambientes religiosos ou têm esse conhecimento. Muitas coisas muito específicas, assim, críticas muito pontuais. A história do novo sobrenome também vou colocar lá em Pra Isso Que Sou Alfabetizada, porque simplesmente sensacional. Eu achei que ele até superou a Amiga Genial. É realmente fantástico. Tudo que falam sobre essa tetralogia é isso e muito mais. Então, é Preciso Alfabetizada, é muito de explodir a cabeça. A Amiga Genial também. Ciranda de Pedra, eu achei que faltou tempero. Não achei lá essas coisas, não. Foi o primeiro livro que ela escreveu, então eu acho que dá pra perceber nesse livro um pouco de medo. Parecia que ela tava um pouco não tão ousada como geralmente ela é, como eu gosto da escrita dela de ser, né? Achei ela bem contida aqui, eu achei até um pouco superficial o livro. Claro que vale muito a pena, tem várias partes interessantes, várias citações incríveis, mas não achei nada demais. Ah, é a Deseducação do Negro. Eu achei que foi quase lá também. Sei lá, eu achei meio não tão profundo quanto eu esperava, digamos assim, a crítica, né? Mas é interessante. A Boa Sorte também achou que foi quase lá, mas não chegou no que eu tava esperando. O primeiro que eu li dela foi O Perigo de Estar Lúcido e gostei bastante, apesar de ser um livro meio desorganizado, meio louco. E A Boa Sorte eu achei que pegou até muito fôlego no início, mas depois no final não foi o suficiente, sabe? Não acompanhou o ritmo, digamos assim. Achei que ele deu uma murchada no final e não achei lá essas coisas, não. O Mundo Se Despedaça, também acho que foi quase lá. Achei que também faltou profundidade e não foi muito impactante. E Orgulho e Preconceito, muito bom, 10/10. Foi uma releitura. Eu não favoritei nessa releitura ele. Não fiquei tão empolgada com a leitura dele como eu lembro de ter ficado em 2012 quando eu li esse livro. Mas, um livro muito bom. 10/10 vale muito a pena ler. E por último, O Último Homem Branco também foi quase lá, faltou tempero. Eu achei um livro que eu fiquei esperando muito a profundidade da crítica. Achei que ele até começou bem, mas eu fiquei esperando ele desenvolver as coisas, ele não desenvolvia, começava e morria. Então ele parece que deixou superficial, não sei se de propósito. Achei que faltou tempero, foi quase lá, né? Então é isso.